Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. Neste episódio especial, a gente pega uma carona no escândalo recente do INSS envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões para falar do SEDECON, o Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Este serviço de atendimento ao público é oferecido pela Câmara desde setembro de 2002. O objetivo é atender pessoas que se sentirem lesadas na aquisição de produtos, planos de saúde, habitação, assuntos financeiros e serviços públicos. E muito antes de estourar o escândalo do INSS, o SEDECON tem conseguido reverter vários casos de descontos não autorizados pelos aposentados. E é sobre isso que a gente conversa hoje. Para isso, a gente conta com a participação especial do José Ricardo de Lima e Silva, coordenador do SEDECON, ao lado da educadora financeira também do SEDECON, a Luciana dos Santos. Tá naquela hora, então, da gente pegar um cafezinho para ficar ligado enquanto a gente fala de Câmara Municipal, SEDECON e política no município. No dia 23 de abril, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto, para combater um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. O cálculo é que entidades investigadas tenham descontado de aposentados e pensionistas cerca de 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. A cobrança em folha da mensalidade associativa é permitida desde 1991, quando entrou em vigor a Lei dos Benefícios da Previdência Social. Mas para isso é necessária a autorização do aposentado ou pensionista. Trazendo o dilema dos descontos indevidos para a realidade juiz-forana, a gente percebe que a prática cresce a cada ano. Prova disso são os atendimentos do Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara. No primeiro trimestre de 2025, o SEDECON registrou 2.907 reclamações. Quase 78% dessas queixas foram relacionadas a serviços financeiros. E dentro das reclamações financeiras, 90% estavam relacionadas a descontos indevidos de associações. Sem mais delongas, então, eu vou dar boas-vindas à Luciana e ao seu Zé Ricardo, que estão aqui com a gente hoje, enriquecendo aqui a nossa pauta, né? E vou começar aqui com o seu Zé Ricardo, que está coordenador do Serviço de Defesa do Consumidor daqui da Câmara, né? Que é amplamente utilizado pela população de Juiz de Fora, cada ano mais, né, seu Zé Ricardo? Então, será que tem alguma coisa que explica essa procura grande pelo SEDECON, né? E levando em conta que a maioria das pessoas que procuram, a imensa maioria, né, das reclamações é em relação a serviços financeiros. Antes de mais nada, né, olá para você, Judite, para toda a equipe, para os ouvintes e telespectadores, tá? E eu quero ressaltar que é um prazer estar aqui participando desse programa de tanta importância, né? E tanta visibilidade para o município de Juiz de Fora. Muito obrigada, prazer é nosso. Você, né, falou sucintamente com relação aos nossos atendimentos, e realmente é fato, né? Por quê? Porque houve um aumento de 2024 para 2025, né, da ordem de quase 80% mesmo. Uhum. Né? Nós tivemos esse aumento e, infelizmente, cerca de 90% desses aumentos foram por causa de descontos indevidos. Uhum. Isso é algo que afeta o nosso público diretamente. Qual seja, nosso maior público é idoso. Uhum. Né? Com prevalência aí de cerca de 90%, por aí também. Uhum. Até mais. Uhum. Né? Se comparecer agora lá no SEDECON,
o que você vai ver de idoso é de forma assustadora. Por quê? Lá nós tratamos de educação financeira, tá? E muito idoso, eles se comprometem muito com os seus benefícios previdenciários. E o que acontece? E eles têm muita dificuldade. O nosso tratamento lá ele é muito humanizado, né? Que tem que ser humanizado, tem que ter muito carinho, muita atenção com o idoso, né? É algo assim que nós lá da coordenação frisamos muito para com todos os atendentes, né? Você falou lá do CDCOM. O CDCOM hoje, nós temos 7 postos de atendimento, ou seja, são 14 pessoas atendendo de manhã e de tarde, né? E em benefício do nosso consumidor. E fora o pessoal da coordenação, algumas pessoas que fazem a audiência lá para nós, tudo no sentido de melhor zelar pelo direito do consumidor que nos procura. A gente tá sempre lá fazendo matéria, né? A gente percebe diversos tipos de reclamação. As pessoas procuram o CDCOM em função de uma compra que não foi satisfatória, que a pessoa se sentiu lesada de alguma forma. Muito telefonia também, né? As reclamações acerca de telefonia celular e essas reclamações financeiras aí de descontos indevidos, né? Que por isso creio o número de idosos atendidos pelo CDCOM é muito grande, né? Lá no início do CDCOM, a gente tinha, assim, muita quantidade desse atendimento de telefonia. Eu posso estar falando besteira, mas parece que era o que mais levava as pessoas a procurarem o CDCOM. Com certeza. De anos para cá, a gente tem as pessoas procurando principalmente para reclamar financeiramente de descontos indevidos, né, em folha, principalmente de aposentados. O que justifica isso? O senhor tem assim, alguma explicação ou uma ideia, por exemplo, o número dessas associações, eles vêm crescendo e a procura ali pelos idosos que às vezes assinam alguma coisa sem saber o que está assinando, o que justifica isso, esses descontos cada vez maiores, lesando a pessoa idosa principalmente, né? Sim, vamos por partes. Primeiro, a questão da telefonia, houve um crescimento há anos atrás muito grande. Por quê? Porque estava tendo muita falha na prestação de serviços de telefonia, além das cobranças devidas, era a internet que caía. E com o passar dos anos, as empresas foram se ajustando. As tecnologias vão ficando cada vez mais. Né? Vai se aperfeiçoando. Aperfeiçoadas, né? E o que acontece? Mas o idoso tende sempre a contrair vários empréstimos, né? Isso é uma prática recorrente entre os idosos que a gente observa lá no CDCOM. E de 2019 para cá, né, como todos nós estamos vendo aí, houve assim uma explosão de associações. Elas já existiam, né? Elas já existiam, mas o que acontece? Houve um crescimento muito grande. E com esse crescimento vieram os descontos não autorizados nos benefícios previdenciários. Dá pena de ver. Nós, né, Luciano, nós que trabalhamos lá diretamente, a gente vê uma pessoa idosa, né, ele recebe um PPC, que é um benefício de prestação continuada, um LOAS. É um salário mínimo. Um salário mínimo. Aí você olha lá, tem um desconto de R$50. O que acontece? A pessoa não percebe muito aquilo. Mas ao longo do tempo,
você descontar R$ 50 por um ano, para quem precisa demais, né, faz falta. Faz muita falta. Com certeza. Né? Aí, o que acontece? Hoje em dia, o próprio INSS, administrativamente, já tomou algumas medidas e está para tomar mais medidas ainda, né? No sentido de objetivando o ressarcimento ao consumidor lesado. Sim. Já suspenderam o pagamento agora, no mês de maio, né, que é algo muito importante. Né? Estão fazendo levantamento porque realmente há necessidade premente deles fazerem. Por quê? Porque tem gente que contrai um empréstimo. Né? Existe consumidor que contrai o empréstimo. Sim. Há milhões, né? Conscientemente, né? E outros tantos que contraem, assinam ali, dão autorização sem tomar muita consciência disso, né? Pois é. Por exemplo, os empréstimos não autorizados, reconhecidos, né? Através das investigações que estão ocorrendo, está na ordem aí de 6 bilhões de reais. Mas o que acontece? Dentro desse período, só o melhor juiz de 2023, foram contraídos 89 bilhões de reais em empréstimos. Aí o que acontece? Está havendo a apuração interna dentro do INSS e o próprio INSS está disponibilizando canais, tais como o site deles, o meu INSS e o 135. Né, para acessar, para tentar resolver diretamente. Agora eu vou falar em termos do ditame consumerista. Por quê? Eles vão nos procurar. É uma coisa automática. Por quê? Porque se trata de direito do consumidor. O consumidor. Sim, como já procuram. Isso. Por quê? Porque é um empréstimo não contraído de uma associação. Está aí a relação de consumo, prestação de serviço, relação de consumo. A gente, há tempos atrás, né, Lu, a gente estava conseguindo resolver muita coisa administrativamente. Por quê? Porque estas associações, a gente faz o atendimento ao consumidor, o consumidor relata o que está acontecendo, relata a insatisfação dele pelo por não ter contraído um empréstimo. E, em consequência disso, a gente cobra esclarecimento e marca uma audiência dentro do CDCOM. Aí, essas associações, né, que houve também um boom muito grande aí de associação, tanto que estão sendo investigadas ali, parece-me que são 12 associações, 11 ou 12. 11, né? Não sei se passou para 12. Isso. O que acontece? Aí eles vão investigando, marca-se a audiência, eles vão lá no CDCOM. As associações anteriormente, elas estavam indo com proposta de acordo. Né? Mesmo que não seja conforme o artigo 42, parágrafo único, que prevê, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o pagamento em dobro, mas, pelo menos, a restituição simples. Aí, dentro do CDCOM, a gente orienta. Se a pessoa não se satisfazer com o valor pago, ele tem a opção de procurar o Poder Judiciário. Né? Ele procura o Poder Judiciário através da Defensoria Pública, através de advogados infinitos aí, né, para procurar, para poder apurar os direitos dele. Por quê? Porque esse fato gera dano moral puro. E o dano moral puro, ele cria um crédito de dano moral para o consumidor. Por isso que às vezes é interessante até judicializar. Sim. Né?
Leva tempo? Leva. O Poder Judiciário está assoberbado de processo. É muita coisa. Aí já sai do CDCOM e vamos para a Justiça. Mas é muito interessante quando a coisa é resolvida no CDCOM, como em grande parte das vezes é resolvida no CDCOM, porque desafoga até o Poder Judiciário, né? Sim. Agora, trazendo a Luciana aqui para a nossa conversa, o senhor falou aí dos empréstimos, né? Que o aposentado, ele contrai muito empréstimo, né? Até conscientemente mesmo, sabendo às vezes que está contraindo, e a gente cai num problema que é o problema do superendividamento. Né? Se a gente compra, gasta mais do que recebe, Sim. A gente vai ficar endividado. Isso é simples, qualquer um entende, né? E aí entra a Luciana como educadora financeira, que é também esse lado aí social do CDCOM, né? Humanizado, de levar a educação financeira para a população, de juntar grupos, né? De pessoas, fazer um curso, um mini curso, uma palestra. Então eu queria que você falasse disso para a gente agora, Luciana, que existe um programa, né? Que seria o PAS. Explica para a gente o que é o PAS. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pois então, o CDCOM preocupado com todas essas situações que vêm ocorrendo, tanto de empréstimos, essa questão de descontos indevidos, a gente pensou em fazer um programa que ele pudesse trazer a prevenção e o tratamento dessas pessoas. Por quê? O que acontecia? A gente resolvia ali a situação do superendividado. Quando dava 6 meses depois, eles retornavam para a gente. Então, a gente estava remediando, a gente não estava tratando esse consumidor. Então, o PAS, ele veio para fazer justamente este tratamento, essa prevenção. Porque o superendividado, a gente coloca que quando a pessoa tem 70% da sua renda comprometida com dívidas. Não, as dívidas não é aquelas já normais do mês nosso, não. Que a gente fala aluguel, água, luz, telefone, não. Quando a gente fala dívidas, é empréstimos, cartões de crédito, 70% comprometidos com isso. Ou seja, ele coloca o consumidor em questão de superendividamento e de vulnerabilidade social. Porque sobra 30% para ele viver, para ele pagar água, luz, telefone, aluguel, comer. O social, nem se fala. Então, a gente pensou nisso. O PAS, ele veio justamente para fazer a prevenção e tratar esse consumidor. Tá bem? O PAS funciona da seguinte forma. Lá na nossa triagem inicial, que é o atendimento dos nossos estagiários, eles identificando que a pessoa está em situação de superendividamento, ou seja, já chega ali com muitos empréstimos, principalmente nossos idosos, tá, Judite? Eu quero frisar isso porque essa classe, a abertura de crédito indiscriminada, ela colocou eles numa situação mais vulnerável ainda. Então, o que acontece? Eles chegam lá pra gente, os meninos, os estagiários nossos, identificando, eles oferecem a essa pessoa esse programa que é o tratamento. São várias etapas. Então, a primeira etapa é identificar. Nós identificamos, eles tem que perguntar se quer participar do programa, porque tem a questão toda também que às vezes a pessoa ela fica vulnerável, ela fica com vergonha de falar com a família. Às vezes a própria família não sabe o que ela está passando, ela tenta resolver aquilo sozinha, ela não procura ajuda, ela contrai mais empréstimo para pagar o outro empréstimo, e ela entra naquela rodinha do rato que a gente fala, né? A pessoa fica ali rodando e não procura ajuda. Então, a gente oferece essa ajuda. A partir desse momento, ela é convidada a participar da nossa conversa inicial, que é uma palestra, ela dura 3 horas, e ali a gente coloca toda a questão da organização financeira, de como você deve ser saudável financeiramente, porque isso prejudica também outros pontos da sua vida. A pessoa superendividada, ela afeta a saúde também do seu saúde corpo, mental, a saúde física, mental, né? A saúde física, você fica todo comprometido, porque você não dorme, você não come, você acorda pensando naquilo, dorme e acorda pensando naquilo. Então, essa palestra inicial já é
um boom ali. A gente trabalha com comportamento, mudança de comportamento, mudança de hábitos. E, te cortando um pouquinho, essa palestra normalmente acontece lá no CDCOM mesmo. Na escola do Legislativo, na escola no do primeiro Legislativo, andar. isso que fica no mesmo prédio do ali. CDCOM, que é na Marechal Deodoro 722. 722. Isso mesmo. Mas isso tudo é passado para o consumidor, para o cliente CDCOM, digamos assim, né? Então, esse primeiro passo, que é essa palestra de duração média de 3 horas, que pode ser feita individualmente ou em grupo, Luciana? Não, essa palestra a gente conta, quando é uma roda de conversa, a gente coloca ali pelo menos 10 consumidores e faz a roda de conversa. Eu até prefiro trabalhar dessa forma, porque você tem ali mais uma intimidade ali com o consumidor, eles ficam mais à vontade de falar, de expor o problema. Que não são o único, né? Não sou o único. Escutam a experiência dos demais, né? Sim. Existe é uma ali coisa assim, mais solidariedade, uma empatia também. Com certeza. Agora, a palestra, ela já envolve mais pessoas, mais número de pessoas, de 30 para cima. A gente também faz esse tipo de palestra, mas é igual eu estou falando, eu como educadora, eu prefiro trabalhar um grupo menor, tá? Porque essa questão que você acabou de falar. Porque a gente trabalha muito a questão de mudanças de hábito, mudanças de comportamento. A prevenção, ela vem aí. A gente já dá aquele estalinho na pessoa, peraí, eu preciso mudar. Alguma coisa tem que ser mudada para me sair dessa situação. Não é verdade? O segundo, ali depois dessa conversa, a gente oferece a eles também a terapia individual. A terapia individual são 4 sessões, onde eu vou tentar identificar o que foi que levou essa pessoa ao superendividamento. Eu achei isso muito interessante, eu não sabia que isso existia, né? Aí, conversando antes aqui da gente, na hora de elaborar o programa, a Luciana falou, ela é pós-graduada também em terapia financeira, né? Aí, num primeiro momento, eu pensei, será o que é isso, gente? Aí, explica melhor, seriam esses encontros individuais que vêm depois das palestras, né? A pessoa faz ali uma terapia mesmo com você. E aí, o que é trabalhado nisso? É trabalhado, por exemplo, metas futuras? Não sei, não faço ideia. Nessa terapia financeira, a gente tenta identificar o real motivo para essa pessoa ter caído no superendividamento. Porque a gente coloca o superendividado como dois lados. O ativo, que é aquele que contribui para o seu endividamento, ou seja, ou ele é imediatista, ou ele é consumista, ou ele tem algum problema emocional ali. Algum transtorno que leva ele a consumir essa excessivamente. Essa compulsão. É uma compulsão por compras. E, às vezes, até a questão emocional mesmo, de familiar, de baixa autoestima, de solidão, tudo isso leva a pessoa a comprar. É incrível que você consegue identificar. Eu tenho as ferramentas necessárias para a própria pessoa identificar o que foi que me levou a isso. Por que eu estou assim? Esse descontrole veio de onde? Quando começou? Por quê? Entendeu? E tem a questão também do superendividado, que ele aconteceu, que é o passivo que a gente fala. A pandemia, ela trouxe muitos superendividados passivos, que é aquele que perdeu o emprego, reduziu a jornada, perdeu um ente querido, perdeu o provedor da casa. Então, ele caiu no superendividamento não porque ele quis. Esse caiu porque houve algum fator mais sério que fez ele cair nessa situação. Esse a gente já é tratado com as mesmas ferramentas, mas eu já sei logo de começo que ele precisa de se reorganizar. Aí a gente já vai mais para o lado da organização financeira, do orçamento, de ferramentas que ajudam ele a controlar o cartão de crédito, a controlar o seu orçamento. A gente fala muito sobre a questão da reserva. Né? Essa pandemia, ela trouxe muito isso pra gente. Quem não tinha reserva, como que fez? Pois é. Não é verdade? Perde o emprego e perde o emprego, não tem uma reserva, como que ficou? Então, essa terapia ela é muito interessante e ela é um complemento dessa primeira conversa. Então, o programa ele é bem extenso. Terminando essas terapias, é que a gente vai passar para a parte jurídica, que é onde a gente chama os credores, aí eu passo para os técnicos fazem o levantamento socioeconômico dessa pessoa, vê quanto que ele tem disponível para saldar essas dívidas, tirando o que ele precisa para sobreviver, que é as necessidades básicas dele, da família dele,
E após aí já é com os técnicos do CDCOM. Aí eles vão fazer o levantamento socioeconômico, depois do levantamento socioeconômico, ele vai chamar os credores e negociar as dívidas dentro daquele patamar ali que foi estabelecido. Ele ganha, vou dar um exemplo aqui nos números, fica mais fácil. R$2.000. Ele só pode comprometer com o pagamento R$300. Então, a gente já chama os credores e já faz a proposta. Olha, o consumidor tal, ele tem hoje disponível para quitar suas dívidas, o valor tal, que não compromete, para não comprometer a subsistência da família, e a gente tenta negociar com esses credores. O ano passado, nós chegamos a fazer 4 audiências, tá? Que esse programa é novo. Ele iniciou o ano passado e a gente conseguiu fazer 4 audiências. Esse ano a gente está na parte preventiva, educativa e já vai começar a montar os processos. Pensando em montar os processos agora coletivo, porque costuma os credores terem muito iguais. Então, quando a gente vê o consumidor que são os credores iguais, a gente monta a audiência coletiva para poder já resolver vários casos, né? Pelo menos de 4 a 5. A gente vai começar a pensar nisso. Esse programa, na verdade, ele iniciou em fevereiro. A gente, janeiro foi um mês meio atribulado. Fevereiro a gente já começou a fazer palestra, teve as palestras em fevereiro, março, abril. Agora em maio estou terminando as últimas terapias e a gente vai continuar dando andamento. Você fala esse programa, o PAS. O PAS, né? Que é Programa de Assistência ao Superendividado. Isso, assistência ao superendividado. Mas a gente escuta, né? A gente divulga também curso, minicurso, palestra de educação financeira promovido pela Câmara Municipal há muito tempo. Sim, muito já antes existia. desse PAS, né? Antes do então PAS já existia. era algo que existia Sim. na casa e agora está com uma cara, com uma roupagem mais... Sim. Digamos, nós temos um nome. Tá, Temos o que um dá nome. mais credibilidade também, Sim. uma organização melhor, né, Luciana? Sim. Dessas audiências que você mencionou, qual que foi o índice assim, de sucesso? As 4 audiências realizadas, todas elas nós conseguimos fazer as negociações dentro do pretendido, dentro do solicitado. Ótimo. O consumidor demora um pouco, né? Essas audiências esse processo demora um pouco, então ele já estava mais ou menos 7 meses já no processo de prevenção, de tratamento. Então, quando chegou, inclusive, nessas audiências, eles já estavam até mais tranquilos para negociar. Que às vezes afeta tanto o emocional da pessoa, que até para ela negociar, ela acaba aceitando, às vezes, uma coisa que ela não pode. Fica nervosa, acaba aceitando uma proposta que ela não pode, depois dar continuidade. Então, assim, é muito interessante a mudança dessa pessoa, da firmeza que ela passa a ter depois que ela é tratada, depois que ela começa a perceber que ela não está sozinha. Entre várias aspas, as falhas, né? E que ela não está sozinha, que ela tem ali um suporte, apoio. né? Um suporte, um apoio. Isso é o que você muito tenta trazer. Eu, nesse sentido aí, do superendividamento, né, que, aliás, é previsto, né, no Código de Defesa do Consumidor, eu ressalto a importância do trabalho da Luciana. Sim, sem dúvida. Né? Por quê? Porque é um trabalho que ele é desenvolvido de forma até, vamos dizer, acolhedora. Sim. Também. Isso com Por certeza. quê? Porque conforme vocês mesmas chegaram à conclusão aí, né? Poxa, o consumidor ele fica com vergonha. Ele chega para fazer a reclamação, fica ali baixinho, querendo falar baixinho com o atendente. É uma coisa que ele fica constrangido. Claro. Fica sem graça. Eu vou contar uma passagem que aconteceu nesse sentido. Eu fui procurado por um servidor da Câmara. Daqui da casa mesmo. Da casa. Chegou lá, aí eu fechei a porta, atendi. Aí eu perguntei, qual que é a sua disponibilidade financeira? Esse, graças a Deus, né, com a cabeça assim mais firme. Aí eu falei, você vai negociar com todos eles. É assim, 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 assado. Expliquei, fez a reclamação. Negociou com todos os devedores.
Que ótimo. Ótimo. Com todos. E assim, depois disso, a sensação de alívio, né? Ainda que você fique 24, 48 meses quitando uma dívida, ou até tempo maior que isso. Mas sensação de organização, de alívio mesmo, né? Tirou um peso das costas. Com certeza. Tem instituição financeira aí que vira e mexe nos comunica no sentido de incentivar o consumidor para fazer essa negociação. Uhum. Por quê? Porque o interessante, falando em específico de banco. Uhum. Pro Os banco, cartões de crédito e tudo mais. O negócio para eles é melhor receber pouco do que não receber nada. Entendeu? Sim. Aí eles nos ligam, procura, eu já fiz reunião com eles, né, com alguns, né? Não são todos, obviamente, mas tem alguns, né? Não vou dizer muitos. Tem alguns flexibilizando bem isso. Uhum. Isso é interessante também. Muito. Todos os lados envolvidos, né, fazerem o possível para resolver chegar num denominador comum, para facilitar a vida do consumidor. Nessas negociações, Luciano, que você citou, o Zé Ricardo também, as tais associações, voltando aqui para a questão do INSS, dos descontos indevidos, né, nas pensões e aposentadorias, essas associações, elas fazem parte também dessas entidades que vão para negociar depois que o consumidor passa por todo esse tratamento, ou é outro tipo de... Não. De consumo? Essas associações não, até não então, é o caso. Não era o caso, não era. Uhum. Inclusive, esse ano também, as pessoas que a gente está atendendo, que está acompanhando, também ainda não tem esse tipo de desconto, não. Na maioria das vezes, são muitos empréstimos consignados e dívidas com cartão de crédito. O empréstimo consignado, a gente não consegue negociar, não consegue abaixar, porque já são taxas muito baixas. Então, a gente já descarta das negociações. Não adianta chamar o banco, porque ele não vai fazer outra negociação em cima de um consignado. Então, a gente, na verdade, entra nas negociações, as dívidas com CDC, com cheque especial, cartão de crédito, aquelas que estão comprometendo... Crédito pessoal, fora dos descontos já previstos ali no INSS. São outras dívidas ainda. Tá. Então, porque aquelas outras a gente já tem que colocar ali como eu já tenho que prever quando eu vou fazer o levantamento socioeconômico, que ele tem água, luz, telefone, mais os empréstimos consignados. O que sobra ali é que eu tenho que tentar fazer a negociação com os outros credores. Entendi. Agora, Zé Ricardo, o senhor falou que na questão aí dessas reclamações financeiras e dentre elas que 90% são relacionadas, né, pelo menos no primeiro trimestre, não sei se desse ano ou do ano passado, relacionada aos descontos indevidos. O senhor falou que as associações às vezes comparecem, né? Algumas comparecem, outras não. Aí já estou falando fora do tratamento do PAS, né? Ou outra situação, né? O idoso chega para fazer porque lá no PAS, nessa questão financeira toda da Luciana, não é só o idoso, é qualquer consumidor de qualquer idade, né? Mas no caso dos descontos indevidos nas aposentadorias e em pensões, a maioria das vezes são pessoas idosas e que chegam com essa reclamação, né? Não sabe de onde está vindo aquele desconto ali, né? E o senhor falou que chama as associações, representantes dessas associações lá no CDCOM. Sim. Né? E resolve-se, né? Elas comparecem, elas continuam comparecendo lá. Compareciam até estourar esse problema junto ao INSS. Aí hoje, qual que é o procedimento que nós adotamos? A gente dá ao consumidor um documento, né, que nós entendemos ser bem pertinente para o caso concreto, que é um documento relacionando a consulta dele junto ao CDCOM, informando tudo direitinho e já o avisa, pode procurar os meios legais ou o INSS.
Por quê? Porque agora eles literalmente pararam. A semana passada nós tivemos um dia lá, na parte da tarde tinha 5 audiências. Só de associação. Ok. 5 ausências. Não foram. Não foram. Porque agora entende-se que as associações vão ter, de qualquer forma, que devolver, né, parte desse dinheiro. Estão esperando o governo sinalizar. Sinalizar e não mais resolver em serviços de defesa do consumidor, como é o caso do CDCOM, o PROCON, né? Todos nós agora, nós temos que aguardar as investigações que estão ocorrendo, né? E a fim de solucionar o problema. E aguardar o que o INSS vai fazer a nível administrativo, né? Para, a partir daí, a gente, administrativamente, dentro do CDCOM, adotar uma postura, né? Serem orientados também. Para a gente orientar como que o vai consumidor. ser A gente tem que aguardar, não tem jeito. Né? Tem que aguardar. Se eles não... o CDCOM tem que aguardar. Mas nada impede que eles procurem o Poder Judiciário... O consumidor. O consumidor. E o INSS. Isso, exatamente. Agora, os descontos já pararam de ser realizados. Isso É que é o mais importante. Foram suspensos. Agora é ver o que vai fazer do que para atrás. Que vai reaver esses valores. Mas o importante é frisar aqui, pelo menos já pararam esses descontos. São as questões processuais, investigação, responsabilizações, tanto civil quanto criminal. Né? Saber de onde vai vir esse dinheiro que vai restituir os aposentados, né? Porque isso tudo requer planejamento. Só os bens aí das associações não vai ser suficiente, parece. Com certeza, né? Então, com certeza não vai ser. Né? Aí tem que ter previsão orçamentária para isso aí. Uma série de particularidades. É um problemão para a autarquia, um problemão para o governo. Isso, mas problemão. O fato é que o CDCOM vem até aqui, né, lá desde 2002, cumprindo seu papel, que é esse de ajudar de forma imediata ali aquele consumidor que procura o CDCOM e tentar resolver ali dentro do próprio CDCOM com as diversas instituições, né, empresas de plano de saúde, de telefonia, bancos, enfim. Né, sem dúvida nenhuma. Qualquer associação que seja reclamada ali pelo consumidor, né? Empresas diversas. Lojas. Lojas, né? Isso é interessante. E qualquer dúvida, eu sempre falo com o consumidor. Qualquer dúvida que tenha, procura o CDCOM. Tá ali. Tô com dúvida nisso. Eu vou fazer o negócio. Não, procura uma agência do consumidor. No nosso caso, o CDCOM, na Marechal Deodoro, 722, que a gente tem muita gente lá qualificada, pronto para atendê-los, né, da melhor forma possível. Exatamente. Não precisa de agendamento prévio, nada, só chegar, pegar só a senha. Só chegar, pegar a senha, aguarda um pouquinho, que a casa fica cheia naturalmente, né? É isso aí. Vamos voltar aí para o senhor dar uma despedida final, recados finais. Mas agora queria que a Luciana também partisse para esse momento aí do conselhos, dicas finais, né? Um recado final. Para quem está super endividado, Luciano, o que você diria agora? A pessoa que está dentro de casa sofrendo com esse super endividamento, que leva a uma depressão, a um transtorno de ansiedade, algo que, assim, pode até levar à morte. Assim, com certeza. Acho que, né? Ela traz vários problemas ali. Traz problema para a família, para a saúde, para o físico, para a mente da pessoa. Igual eu falei, aquela pessoa está totalmente estressada. Ela, na maioria das vezes, ela não consegue abrir com a família por vergonha, ou às vezes por orgulho mesmo. Poxa, eu sou o provedor e eu estou nessa situação, e ele fica tentando ali resolver sozinho. Que eu deixo? Nem é dica, eu deixo mesmo como uma orientação. Procure ajuda. O principal, quando você está super endividado, é procurar ajuda.
Tem os órgãos de defesa do consumidor que têm esses trabalhos. Aqui em Juiz de Fora, todos os dois têm esse trabalho de tratamento do superendividado. Procure ajuda, não tenta resolver sozinho aquilo que já passou da sua alçada. Procura a gente lá, procura saber quando as nossas palestras iniciais, ela é feita uma vez por mês. Você pode estar participando gratuitamente, o programa é todo gratuito. A maioria da pergunta da pessoa também é essa. A maior dúvida das pessoas são essa. Mas é um programa gratuito? Custa? Quanto custa? Porque eu já estou super endividado, como que eu vou pagar isso? Totalmente de graça. É graça. totalmente gratuito. A gente está ali para ajudar mesmo a população a sair dessa situação. E assim, o nosso índice de resolução, de conseguir fazer com que a pessoa saia da situação é de 90%, e não posso dizer, é 99%. Quando eu termino as minhas terapias, quando a gente termina o nosso programa, a gente pede um depoimento da pessoa e você percebe assim a mudança toda daquela pessoa durante aquele processo todo que a gente tem com ela ali, que é um acompanhamento. Você acaba tendo 6, 7 encontros com essa pessoa, que é uma palestra inicial, mais 4 terapias, depois o levantamento socioeconômico, depois vem a ação. Então a gente acompanha aquela pessoa propriamente quase um ano, Judite. Sim. Você pensa a segurança que essa pessoa tem. Quando termina a terapia, a gente fala comigo assim, ai, Luciana, me segue mais uns 3 meses, vamos fazer mais umas 3 terapias? Eu disse, eu não posso, a gente tem toda uma demanda, a gente quer atender mais pessoas. Sim. Mas a orientação é essa, procure ajuda. Você não está sozinho. Isso aí. Muito obrigada, tá, Luciana? Foi um prazer. Prazer foi ouvir aí essas histórias, esse seu depoimento, o trabalho que você vem realizando é de fato muito interessante e importantíssimo, né, José Ricardo? É fundamental. Vamos avisar a população aí que o CDCOM também está aberto a partir das 8, a partir das 7, qual é o horário? A partir das 7. E não para almoço, né? Está aberto, inclusive, no horário de almoço. Fala aí, melhor o senhor. Ó, nossa localização é na Rua Marechal Deodoro, 722, térreo, de 7 às 19 horas. A gente pede para que ele chegue um pouquinho mais cedo, tipo 6, até umas 6h15, para não ficar lá até 9 horas da noite. Se ficar, nós vamos estar lá para atendê-lo. 9 da noite não, até o final da manhã, por exemplo, né? Não, mas eu digo assim, Ele fala no final do expediente. Tá, exagerando. Porque a pessoa chega a vamos supor, 18h50, de repente o problema dele é muito complexo e a gente atende. Fecha as portas, mas atende aquele sujeito que chegou ali prestes a gente atende, fim do expediente. Né? A gente cuida do consumidor. O nosso atendimento lá, eu posso lhe garantir, ele é muito humanizado. A nossa preocupação com a saúde mental, né, do consumidor é muito grande. De qualquer idade, de qualquer idade, faixa social, econômica, realmente. Exatamente. É fato. A gente zela por eles. É isso aí. Então é isso, é importantíssimo esse atendimento ampliado agora da Câmara Municipal, né? Dos setores da Câmara que lidam com o público, com a população, que prestam algum tipo de serviço gratuito para a população, que agora foi ampliado, né? Recentemente ampliado para 12 horas por dia. Nenhum lugar, eu acho, que o cidadão enorme pro cidadão, né? Tem essa oportunidade de ter um serviço que funciona, que está aberto 12 horas por dia, ininterruptamente. Exatamente. Então, de segunda a sexta-feira, 7 da manhã às 7 da noite, o CD conta. Ininterruptamente. Isso, essa palavra é bonita, né? Máquina. Grande. Muito obrigada, tá? Foi um prazer. A gente que agradece a oportunidade aí, né? Não é, Luciano? Com de certeza, prestar de ter essa oportunidade. Um pouco de esclarecimento. De mostrar esse trabalho tão importante que, às vezes, que é cada vez mais procurado pela população, mas que tem muita gente que não conhece, né? Ainda. Muita gente. É isso aí, um bom trabalho para vocês, que continue assim, daí para frente. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigada a você também que assistiu mais este episódio do Café com Política até aqui. Lembrando que todos os episódios do Café, todos os programas da JF TV estão também no
YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Até a próxima, um forte abraço!